Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 11, os versículos, capítulo 17, versículos 11 até o 19. Hoje é um culto de gratidão, amém? Tivemos essa ideia de fazer esse culto da gratidão todo último domingo de cada mês. Então, nesse último domingo do mês, a gente vai se lembrar de dar a nossa gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas. Nós viemos aqui dia após dia, mês após mês, oramos, pedindo coisas, mas poucas vezes nós nos lembramos de agradecer, não é verdade? Então, esse último domingo fica caracterizado como o dia da gratidão a Deus. E Deus me deu essa palavra para esse culto, que está em Lucas 17, versículos 11 a 19. Lucas 17, 11 a 19, o texto já está projetado aí, e diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Deus, pelas tuas dádivas na nossa vida. Hoje é um dia especial que nós viemos aqui somente para te agradecer, Senhor. Agradecemos pelo dom da vida, agradecemos pelo ar que podemos respirar, agradecemos por estarmos em pé sustentados por ti, agradecemos, ó Deus, pela família, agradecemos pelos irmãos, por esta comunhão, pela tua igreja, Pai, pelo teu povo. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que tu és e te damos a nossa gratidão. Agradecemos a ti por esta palavra, Pai, essa palavra tão rica, abençoadora, essa palavra que nos faz refletir, Pai, sobre o valor da gratidão. Nós te louvamos, amém. Thomas Kempis, um sábio cristão, ele diz assim: Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Uma irmã abençoada uma certa vez pregou e disse assim: já pensou se amanhã você acordasse e percebesse que você só tem, tudo lhe foi tirado, e você percebesse que você só tem aquilo que você agradeceu hoje, no dia anterior? Já pensou se amanhã você amanhece e descobre que você só tem aquilo pelo qual você agradeceu no dia anterior? Precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele é, principalmente pelo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem sido. Uma pastora abençoada lá em Brasília, que todo ano nós íamos pregar lá, ano após ano, quantas vezes nós fomos até Brasília pregar nessa igreja tão abençoada. Hoje ela deve estar beirando seus 90 anos, mas até então ela continua pastoreando essa igreja, uma senhorinha de idade.
E da última vez que nós fomos lá, ela repetia essa frase constantemente: agradeça pelo que você tem, receba aquilo que você não tem. Agradeça pelo que você tem, receba aquilo que você não tem. Que bênção, hein? Aquilo ficou gravado na minha mente, na mente da pastora Sandra, porque ela constantemente repetia esta frase: agradeça pelo que você tem, receba o que você não tem. Que maravilha. Queridos, nesse texto aqui, nós vemos Jesus curando 10 leprosos. Sabe o que é isso? Sabe o que é a cura de um leproso? Queridos, eu vou traçar aqui um pano de fundo, só para vocês terem uma ideia do que era ser leproso nos dias do Senhor Jesus. Vocês sabem que a medicina naqueles dias não era tão evoluída quanto nos dias de hoje. Hoje nós vemos a doença da lepra, que é conhecida nos dias de hoje como hanseníase, muito mais tratável e com muito mais recursos. Mas naqueles dias do Senhor Jesus, qualquer pessoa que aparecesse uma mancha na pele já era suspeita de lepra. Essa pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote fazia uma examinação nela, deixava ela isolada por 7 dias. Depois de 7 dias ela era novamente examinada. Se a mancha tivesse evoluído ou não tivesse sarado, ficava mais 7 dias em observação. Ao final desses 14 dias, se a mancha continuasse, qualquer parte que fosse do corpo da pessoa, ela era enviada para uma aldeia, que era chamada aldeia de leprosos. Nos dias do Senhor Jesus havia muitas dessas aldeias, aldeias de leprosos. E ali ela se despedia dos seus familiares, deixava tudo para trás, e era conduzida, levada para aquela aldeia de leprosos, longe da sua casa. Já pensou? Ela praticamente estava sendo confinada a viver distante dos seus familiares, a viver distante dos amigos, daquelas pessoas que conviviam com ela. E ela estava fadada a, aos poucos, ir perdendo partes do seu corpo. Muitas vezes a lepra comia a boca da pessoa, os lábios, nariz. Outras vezes a lepra comia o olho da pessoa, partes do corpo. E a pessoa ia se decompondo aos poucos. Era uma doença terrível, porque a pessoa ia morrendo aos poucos, ia perdendo partes dos seus corpos aos poucos, perdia o convívio com a família, perdia o convívio com a sociedade. E nessa aldeia de leprosos, ela ficava separada do convívio de outras pessoas. Se porventura alguém menos avisado passasse perto de uma dessa aldeia e ali estivesse algum leproso, ele tinha que levantar a mão sobre a cabeça e gritar em alta voz: imundo! Imundo! Avisando aquela pessoa que ele estava imundo, contaminado pela lepra, porque a lepra naqueles dias era uma doença altamente contagiosa, altamente contagiosa. Então ninguém podia se aproximar de um leproso. E o interessante é que nesse texto a gente vê Jesus saindo da Galileia, indo para a Judeia, onde lá estava Jerusalém. Naqueles dias do Senhor Jesus, nos tempos bíblicos, Israel era dividido em 3 territórios: Galileia, que era onde Jesus morava. Cafarnaum estava na Galileia, que era onde Jesus morava. Entre a Galileia e Jerusalém, que ficava na Judeia, Jerusalém ficava na Judeia. Entre Galileia e Judeia, estava no meio o território dos samaritanos. De Galileia até a Judeia eram 139 quilômetros. Os viajantes daqueles dias faziam esse trajeto a pé. Era uma viagem que durava de 7 a 10 dias,
porque havia uma quantidade máxima que um judeu pudesse caminhar durante o dia. A lei não permitia que ele caminhasse mais do que aquela quantidade de passos durante o dia. Por isso, esse trajeto de 139 quilômetros era feito de 7 a 10 dias. E o Novo Testamento registra pelo menos 3 viagens de Jesus, da Galileia para a Judeia, onde estava o templo de Jerusalém. Porque todo judeu tinha que obrigatoriamente, uma vez por ano, ir até Jerusalém, na época das festas. Era principalmente na festa da Páscoa, todo judeu tinha que ir até Jerusalém. E a Bíblia registra pelo menos 3 dessas viagens de Jesus a Jerusalém. 3 porque foram 3 anos do ministério de Jesus, mas com certeza Jesus subia todo ano para Jerusalém. E é interessante, queridos, que nesta vez que Jesus cura os leprosos, foi a 3ª e última viagem de Jesus para Jerusalém, para a Judeia. Porque nesta ocasião, nessa subida até Jerusalém, é que ele morreria crucificado. O plano, a conspiração contra ele já estava feita. E nessa ida a Jerusalém, acontecem algumas coisas no caminho. Aconteceu a cura desses 10 leprosos, aconteceu a conversão de Zaqueu. Jesus pousou na casa de Zaqueu aquela noite, porque Jericó era caminho para Jerusalém. Quem subia da Galileia para Jerusalém tinha que passar por Jericó. E Jesus, ele pernoitava em alguma casa. Ali em Betânia também, que ficava próximo de Jerusalém, ele pousava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E em Jericó, nessa última vez que ele foi para Jerusalém, ele pousou na casa de Zaqueu. E ali Zaqueu foi salvo. Interessante que até hoje tem a árvore que Zaqueu subiu. Ela é toda cercada, é uma árvore milenar. Acreditam que foi aquela árvore. Quando nós passamos lá por Jericó, nós vimos essa árvore. É confirmado que ela tem aí uns 2000 anos, e acredita-se que foi aquela árvore que Zaqueu subiu. Nós passamos pela estradinha que Jesus passou, até chegar na casa de Zaqueu. Foi nessa vez que Jesus subiu até Jerusalém, que ele curou o cego Bartimeu, na entrada da cidade. E depois, quando ele saiu da cidade de Jericó, ele curou mais 2 cegos. É por isso que alguns textos da Bíblia falam da cura de um cego, outros falam de 2 cegos. Porque a cura de um cego, Bartimeu, foi na entrada da cidade, e a cura dos 2 cegos na saída. Isso vocês vão aprender também no curso de interpretação da Bíblia. É um texto que alguns críticos da Bíblia, eles detonam, falam: olha só, a Bíblia tem erro. Numa hora fala que foi um cego que Jesus curou, outra hora que fala que foi 2, mas foi um cego na entrada da cidade e 2 na saída. Ora, a Bíblia não tem erros, a Bíblia é inerrante, ela é infalível, toda a Escritura é inspirada por Deus, então não tem erros, vocês vão aprender isso no curso, amém? Nesta viagem também, para Jerusalém, houve aquela conversa, aquela controvérsia entre os discípulos, discutindo quem que seria o maior no reino dos céus. E aí entra a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, fazendo uma proposta bem indecente para Jesus. Falou: Jesus, no teu reino, será que os meus 2 filhos podem se assentar, um à sua direita e outro à sua esquerda, Jesus? Aí Jesus responde: olha, beber o cálice que eu tenho para beber, eles beberão, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso está reservado para aqueles que assim o Pai o determinou. Olha só, queridos, Jesus estava dizendo para aquela mãe que queria ali uma posição de destaque no reino milenar do Senhor Jesus, no reino eterno do Senhor Jesus, porque eles achavam que Jesus
Seria um libertador político, que Jesus ia sentar-se ali no trono de Israel, ia derrubar o Império Romano. Mas não era desse reino que Jesus estava se referindo. Jesus se referia a um reino eterno, que não é desse mundo. E eles demoraram para entender isso. Na verdade, só foram entender depois que eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a ter uma iluminação especial, conhecendo então o propósito da vinda de Jesus a esse mundo. Queridos, percebam que foi nessa ocasião que Jesus traz uma criança para o meio deles e diz: olha, se vocês não se converterem, não se transformarem, se tornarem como uma dessa criança, jamais poderão ver o reino dos céus. Jesus estava ensinando ali que nós devemos ter a simplicidade, a singeleza da criança. Uma das características da criança é que ela não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Às vezes as crianças brigam ali, eu fico observando, brigam ali, daqui a pouco, pouquinho tempo depois já estão se abraçando, já estão sendo amigos novamente. Vamos ficar de bem? Vamos. Quando era criança tinha até aquele costume, né? Cruzava os dedinhos, quer dizer que ficava de bem. Acho que o dedo indicador, assim, era ficar de mal, estou de mal. Daqui a pouco já estava de bem, dedinho cruzado, estamos de bem. Então, a criança não guarda mágoa, a criança não guarda rancor, a criança não guarda ressentimento. A criança tem a pureza, a singeleza. Por isso que Jesus falou: se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, dificilmente verão o reino de Deus. Então, queridos, percebam que a Bíblia nos diz nesse texto que Jesus passou por uma aldeia de leprosos. Será que Jesus tinha que passar pelo meio ou perto daquela aldeia? Será que era obrigatório? Não. A aldeia de leprosos, ela ficava separada. Mas Jesus fez questão de passar por ali, porque tinha alguém ali, ou pessoas ali que precisavam ter um encontro com Ele. E quando alguém precisa ter um encontro com Jesus, Jesus vai até a pessoa. Jesus vai ao encontro. Lembram no caso da mulher samaritana? Ela era de Samaria, um território de pessoas que tinham uma grande rivalidade contra os judeus. Vocês vão ter uma ideia? Aquela rivalidade era tão antiga, desde os tempos da volta do cativeiro babilônico. Os judeus foram desterrados de sua terra, aquelas terras ficaram desertas, foram enchidas depois de pessoas que ganharam o nome de samaritanos, e ali eles ficaram, e até hoje eles têm uma certa rivalidade com os judeus. Para os irmãos terem uma ideia, a rivalidade tão grande, que um judeu não lava os seus pés numa água em que um samaritano lavou as mãos. Eles consideram os samaritanos impuros. Um judeu não passa pelo meio de um território de samaritanos se não estiver bem acompanhado e fortemente armado. Eles têm uma rivalidade grande, terrível. Mas o Senhor Jesus fez questão de ir ao encontro daquela mulher samaritana em João capítulo 4, e o texto diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Será que era necessário mesmo? Não. Geograficamente falando, não era necessário Jesus passar pelo meio do território de Samaria. Por quê? Havia um outro caminho muito mais fácil, um outro caminho muito mais lógico. Nenhum judeu era obrigado a passar pelo meio do território dos samaritanos. Mas naquela ocasião Jesus fez questão de passar por meio daquele território, porque havia ali uma mulher que precisava ter um encontro com Ele. Então, quando alguém precisa ter esse encontro com Jesus, Jesus é tão maravilhoso que Jesus vai ao encontro. Jesus veio ao seu encontro nessa noite. Aproveite, desfrute desse encontro, porque todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus tiveram sua vida mudada, tiveram sua vida transformada. Jesus é aquele que transforma a vida das pessoas. No encontro, é impossível encontrarmos com Jesus e não termos a nossa vida transformada. Muitos têm encontro com uma religião,
Muitos têm encontro com uma igreja. Muitos têm encontro com uma associação. Muitos têm encontro com um grupo de pessoas, mas não tiveram um encontro com Jesus. Porque aquela pessoa que tem um real encontro com Jesus tem a sua vida transformada, mudada e mudada para sempre. Amém? Tem esse encontro com Jesus. Se Jesus está indo ao seu encontro, aproveite, desfrute e tenha a sua vida mudada. Queridos, nessa passagem então que Jesus tem, naquela aldeia onde vivia os leprosos, o próximo, eles certamente haviam gritado para Jesus: imundo! Imundo! Ou seja, não se aproxime. Interessante que Jesus não tem um padrão de agir, um padrão para curar. A uns ele dizia assim: receba a tua cura, seja limpo. Ou com a cura de um cego, Jesus fez lodo através da sua saliva, passou nos olhos do cego, mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Nesse caso aqui, olha o que Jesus fez. Jesus disse assim: olha, vão até o sacerdote e apresentem-se a ele. Por quê? Jesus mandou eles fazerem isso. Porque todo leproso que estava confinado ao isolamento, quando ele fosse curado, ele deveria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote o examinaria. Se visse que as manchas do corpo dele saiu, mandava ele voltar para o isolamento e depois de uma semana retornar, para ver se as manchas haviam desaparecido mesmo e não tivessem voltado. Depois de uma semana então o leproso voltava, se apresentava ao sacerdote. O sacerdote mandava ele ir mais 7 dias para o isolamento. E voltava então depois de mais 7 dias. Nisso, eram quantos dias? 14 dias. Aí era feito depois desses 14 dias todo o ritual de purificação. Aplicava-se sangue de um novilho nas pontas das orelhas do leproso, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito. E depois também era ungido com óleo. Era um ritual, um cerimonialismo. E o leproso só era declarado curado depois desses 14 dias e depois de todo esse ritual de purificação. Quando Jesus manda que aqueles leprosos fossem até o sacerdote se apresentar, e aqueles leprosos foram, eles estavam correndo um grande risco, sabe qual? Porque o leproso que se apresentasse ao sacerdote sem estar curado, ele corria o risco, ou ele era condenado a morrer por apedrejamento. Olha só, e não é que aqueles leprosos obedeceram a ordem de Jesus e foram. E por que eles foram? Porque eles tinham fé, eles acreditavam que alguma coisa ia acontecer no caminho, como realmente aconteceu. A cura daqueles leprosos não aconteceu instantaneamente, aconteceu quando eles iam andando, quando eles foram a caminho do encontro com o sacerdote. Quando eles estavam, não sei em que ponto do caminho, não sei se na metade do caminho, em qual parte que eles estavam, eles olharam suas mãos, olharam seus pés, olhavam para o corpo um de outro, falaram: ei cara, as manchas do teu corpo desapareceram, os teus lábios estão normais, teu nariz, tua orelha, ei, você está curado, você também, é mesmo, eu estou curado. E aí, 9 continuaram a caminhada em direção ao sacerdote, para se mostrarem que estavam purificados. Mais um falou: opa,
eu não vou lá não, eu vou voltar, e vou me reencontrar com esse Jesus, pode ser que depois eu não encontre mais ele onde eu encontrei, eu não vou. Ele preferiu Jesus, ao invés de um simples ritual religioso. Olha a importância de nós escolhermos Jesus, e não uma religiosidade, não cerimonialismo, não simples ritual, não algo cerimonialístico. Aquele único dos 10 pensou diferente dos outros. Os outros não falaram, não, vocês vão lá, façam a obrigação religiosa, eu vou voltar lá com Jesus, eu quero reencontrar o Raboni da Galileia, eu não sei se eu vou vê-lo de novo, e ele não iria mais vê-lo, porque nessa ida a Jerusalém é que Jesus iria morrer na cruz, e Jesus só iria voltar para Galileia depois da sua ressurreição. Lembra que ele combinou com os discípulos, olha, vão para Galileia e me aguardem lá. Aí os discípulos, em vez de ir para Galileia e aguardar em Jesus, foram lá no túmulo vazio, que está vazio até hoje, mas a ordem de Jesus era, vão para Galileia, eu vou encontrar vocês lá. Então, aquele leproso, ele aproveitou a última oportunidade que ele tinha, ele aproveitou a chance de ouro dele, e o que ele recebeu? O milagre da cura e a salvação, porque Jesus disse para ele, olha, vá, a tua fé te salvou. Os outros receberam a cura, mas não receberam a salvação. É o que acontece com muitas pessoas hoje, elas vão atrás de um milagre, vão atrás de uma bênção, vão atrás de uma cura, uma libertação, recebem só aquilo e vão embora. Não voltam para agradecer, mas aqueles que voltam para agradecer, permanecem agradecendo, recebem além da cura, além do milagre, além da bênção, recebem o quê? A salvação, que é o que é de mais precioso. É o que há de mais precioso. Muitas igrejas por aí hoje estão cheias de pessoas como aqueles 9 leprosos, recebem bênçãos, recebem cura, recebem milagre, mas ficam só no milagre, na cura, na bênção, e não voltam mais para agradecer. Tem a igreja como um local de consumo, onde ela vai, consome aquilo que ela precisa, e depois, tchau. Não querem mais saber de reencontrar-se com Jesus. Mas aquele leproso, ele pensou diferente. Ele pensou certo. Não. A obrigação cerimonialística, a obrigação de me apresentar ao sacerdote, cumprir esse ritual, fica para depois. Eu quero reencontrar-me com Jesus, que é o primordial, é o mais precioso, é o mais importante. Reencontrar-me com Jesus. Olhar nos olhos daquele que me curou, olhar nos olhos daquele que me deu uma nova perspectiva de vida, porque eles não tinham mais vida. Eu quero olhar para aquele que restaurou o meu convívio familiar. Quantas pessoas tinham perdido esse convívio familiar, esse convívio social, e Jesus restaurou. Quantas pessoas tinham se perdido na caminhada, ficado isoladas, esquecidas, confinadas ao sofrimento, à falta de esperança, à falta de recurso, e Jesus veio ao encontro, promoveu tudo isso. E aqueles que dão valor a esse encontro com Jesus, agradecem, voltam para agradecer, permanecem agradecendo, porque quando nós somos gratos, queridos, muito mais bênçãos vêm para nós. Vocês conhecem, eu sempre contava essa historinha, do índio, que casou com a índia,
E no primeiro domingo, depois de casado, foram almoçar. O índio foi almoçar na casa da sogra. A sogra pegou a galinha mais gorda do quintal, matou, temperou, cozinhou para eles comerem, fez aquele prato gostoso. E depois, na despedida, pegou mais um daquele frango, colocou na sacola e deu para o índio levar. Leve, é um presente para você e minha filha. No outro domingo, a sogra convida novamente o casal para almoçar. E a filha fica dizendo toda hora: olha, mãe, meu esposo amou aquele frango. Ele fez aquele frango, cozinhou, comeu a semana inteira, se deliciou. E vira e mexe, toda hora ela falava do frango, o índio também. Mas que frango gostoso aquele. E aquele que nós comemos aqui também. A sogra toda feliz, fez novamente, repetiu novamente o prato, fez novamente uma galinha ensopada, bem gostosa. E no final da visita, deu mais um frango para o índio. Por quê? As pessoas gratas sempre recebem mais. Não é verdade? As pessoas gratas sempre recebem mais uma vez. O ingrato fica só naquilo, no primeiro. A pessoa grata recebe mais, recebe mais. Olha, a palavra de Deus nos diz na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, habite a palavra de Deus ricamente em vós e sede agradecidos. Habite ricamente a palavra de Deus em vós e sede agradecidos. Ser agradecidos, querido, é um mandamento da palavra, não é uma opção, é um mandamento. Você tem sido agradecido, agradecida pelas bênçãos que você tem recebido do Senhor? Pense. Olha, queridos, a palavra de Deus, ela nos diz que Deus se agrada com a gratidão. Repare nas orações do Senhor Jesus que nós temos registrado na Bíblia. Toda oração que Jesus fazia, ele iniciava assim: Pai, graças te dou. Pai, graças te dou. Se agradece pelo alimento que você tem na sua mesa. Se agradece pela roupa, quando você acorda, pela roupa que você tem para se vestir. Se agradece pelo seu trabalho, ou é daquela pessoa que levanta na segunda-feira reclamando porque tem que ir trabalhar? Já pensou se você não tivesse seu trabalho? Se agradece pela saúde, pelo ar que você respira. Se agradece pela família, pela esposa, pelo esposo, ou você é daquela pessoa que vive reclamando do esposo, da esposa. Ai, que tribulação, que cruz. Já pensou se você, quantas pessoas estão sozinhas por aí, querendo ter uma companhia, querendo ter alguém que ame, que seja amado e não tem? Já reparou nisso? Se agradece pelos seus filhos, ou você só fica reclamando? Que tribulação esses meus filhos, que peso, que dor de cabeça, que problema. Pense naquelas pessoas que sempre desejaram ter um filho, uma filha e nunca tiveram. Você tem. Agradeça pelo que você tem, receba aquilo que você não tem. E o Senhor Jesus, ele percebeu que 9 não tinham voltado. Ele pergunta: ué, não foram 10 que foram curados? Cadê os 9? O Senhor Jesus percebe, quando você recebe a bênção, vai embora e não agradece a Ele. Outro dia, um pregador estava contando que ele pregando numa igreja, e uma moça de repente começou a glorificar Deus bem alto, falava alto, e ele ficou incomodado com aquilo. E ele mandou a moça se calar. A moça que estava, glória a Deus, aleluia, e pulava, e gritava, e dava. Ô moça, você pode ficar quietinha, você está atrapalhando a pregação. Olha, aí o pastor chamou ele: ei rapaz, essa moça está gritando desse jeito, porque ela era surda muda, foi curada.
E ela está expressando a sua gratidão a Deus. Então, aquele que é grato, ele não se importa, ele não se incomoda se ele está falando, dando glória a Deus alto, se ele está glorificando, louvando, se as pessoas estão incomodadas ou não. Ele quer louvar, adorar ao Senhor, que tantas bênçãos tem dado a ele. Quer ver um exemplo? Aqueles que gostam de futebol, você vê o seu time fazer um gol aos 45 minutos do segundo tempo, quando aquele time estava destinado a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, tipo o Santos, né? Nosso Santos que está rebaixado, né? Aí o time faz um gol aos 45 minutos do segundo tempo. Como você fica? E foge do rebaixamento. Como você fica? Você sai gritando igual um louco, você pula. Gol, gol! Santos! É o Santos! É o meu time! Você fica doido, eufórico, né? Capaz de até sair para a rua gritando, como muitos fazem. E Jesus, será que Jesus não merece mais do que isso? O nosso Jesus, que tanto fez, tanto faz por nós, que nos deu a salvação, perdão dos nossos pecados, a vida eterna, ele não merece? Então pode glorificar ele sim, pode dar glória, pode aplaudir, pode bater palma, pode dizer que ele é bom, pode dizer que ele é maravilhoso, pode dizer que ele é tudo na tua vida, porque ele é. Ele é. Jesus é maravilhoso. Quando um político chega na cidade, um governador, um presidente, tem tanta festa, né? Fogos, não sei o que mais. E Jesus, quando se manifesta na igreja, não merece muito mais do que isso? Merece, né? E quando um ator famoso é visto no aeroporto, vixe, junta aquele monte de gente em volta, olha, é aquele lá, é aquele jogador de futebol, é aquele autor, é aquela pessoa famosa. Aí Jesus está passeando aqui no nosso meio. A gente não está nem aí. A gente tem que dizer, olha, Jesus, ele está aqui, ele está presente. Jesus, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, Jesus, o nosso Salvador. Aquele leproso, ele fez questão de voltar e se encontrar com Jesus, porque ele não sabia se ele ia ter uma outra oportunidade como aquela. Queridos, para terminar, você já agradeceu a Deus hoje por todas as suas bênçãos? E se amanhã, ao acordar, você percebesse que você só tem aquelas coisas pelas quais você agradeceu no dia anterior? Começa a agradecer por tudo, viu? Para amanhã você acordar e falar, ainda bem que eu tenho todas as bênçãos pelas quais eu agradeci no dia anterior. Amém? Porque aquele que agradece é um forte candidato a receber mais e mais bênçãos do Senhor. De me clanta lá na tismerans, você beste peleste glá, xerebe xerehai shibai, flow chamar chihan chime chicle, orele de